Queridos, nós vamos continuar estudando aí o livro de Esther. Como eu disse, né, irmãos, leiam o livro de Esther. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Esther durante algum tempo. E você precisa ler, porque são só 10 capítulos, irmãos. São só 10 capítulos, rapidinho você lê. Nós estudamos aí, já passamos por duas biografias, a história do Assuero e depois nós passamos pela história da Vasti. Hoje, irmãos, nós vamos terminar essa trinca, essa trilogia aí, podemos falar a trilogia do mal, né? Que nós vamos falar hoje de Amã. Nós vamos observar alguns comportamentos deste homem, de Amã, ao longo da história, e que Deus nos dê graça, né? Como a gente sempre fala, nossa intenção de estudar essas histórias não é de ficar aqui, nossa, que homem bom, que homem mau, não. A ideia é, à medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, a gente vai identificando as coisas que nós precisamos melhorar e aquelas que nós precisamos permanecer. Amém? Tamo junto? Então, vamos lá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Esther. Capítulo 3, livro de Esther. Vou fazer a leitura desse versículo e vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aí andando, né, pelas Escrituras, estudando esse personagem. Todos acharam, irmãos? Calma aí que eu não achei. Verso 1 diz assim: passados esses acontecimentos, o rei Assuero, ou Xerxes, engrandeceu diante de todos a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando em dignidade, e lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais e seus colegas. Amém? Bom, Amã, ele aparece na história aí do livro de Esther, dos 10 capítulos. Amã, ele vai aparecer no 3º capítulo. Eu até tinha a intenção, irmão, de seguir uma sequência meio que de aparições, não é uma ordem cronológica, né? À medida que os personagens vão aparecendo, a gente vai falando. A gente até seguiu isso entre Assuero e Vasti, porque o Assuero abre o capítulo 1 do livro de Esther, e a Vasti, mais ou menos, ela fecha, né, o capítulo 1. Se nós formos na sequência de aparições, próximo personagem deveria ser Mordecai ou a Esther, que eles aparecem ali no capítulo 2. Mas eu quis fechar com Amã essa linha, e daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais por quê. Amã, ele vai aparecer no capítulo 3, e esse daqui, irmãos, o versículo que nós lemos, é o melhor momento da vida do Amã. O versículo que nós lemos é o auge da vida do Amã. Porque daqui para frente, irmãos, o Amã vai entrar numa descida. Ele vai entrar numa queda muito forte. Embora ele não perceba. Às vezes, irmãos, a gente fica muito empolgado com o começo de algumas coisas. A gente fica muito eufórico, né? Vou começar um trabalho novo, vou começar, né, uma casa nova. Ou até mesmo a caminhada cristã. A caminhada cristã, a gente vem com graça, né? Deus nos encontra, toca nosso coração, a gente vai, a gente diz sim, a gente começa a caminhada. E se a gente não tomar cuidado, esse vai ser o melhor momento da nossa história. O começo, né? Para alguns, o melhor dia do trabalho foi o primeiro, porque o resto, meu Deus do céu, que lugar, que ambiente, que situação, né? Alguns vão mudar de bairro e o melhor dia é o dia da mudança, é o dia que pega as coisas, coloca para dentro de casa e diz assim, agora casa nova, vai ser tudo diferente, e é tudo diferente, é tudo pior do que o outro endereço. Então, às vezes, tomar cuidado, irmãos, para a gente não transformar o primeiro dia, que pode ser muito bom, no melhor dia, e o resto virar uma bancarrota, descer de ladeira abaixo. Amã traz sobre si essa verdade. O começo da vida do Amã, a aparição de Amã, pelo menos no livro de Esther, ele é de exaltação, ele é um homem que
que o rei Assuero, né, o rei Xerxes, ele chama para assentar numa cadeira importantíssima, acima de chefes. E, irmãos, ele é mais ou menos ali o segundo homem do maior império da época, que é o Império Persa. Ele era o segundo homem. Mas nós vamos perceber que Amã tinha um comportamento que muitas vezes nós reproduzimos. Nós reproduzimos. E essa é a intenção, é de nós olharmos e percebermos que algumas pessoas, que alguns comportamentos tiveram algum nível de fim. E se nós não quisermos ter o mesmo nível de fim da vida deles, nós não podemos reproduzir em vida o que eles reproduziram. Então essa é a intenção. Em alguns casos, se a gente quer terminar bem, a gente tem que reproduzir um estilo de vida que alguns homens e algumas mulheres reproduziram, né? Então, eu quero... Porque Amã, irmãos, ele é o grande vilão da história. O Amã é o grande vilão da história aqui. Mas eu não queria pegar assim o aspecto do Amã dos mais conhecidos. Eu queria olhar para algumas coisas que eu fui percebendo à medida que eu fui lendo, orando, que eu fui percebendo no comportamento do Amã, que às vezes a gente percebe na vida, no comportamento das pessoas e até mesmo em nós. Até mesmo em nós. Então, uma das coisas que eu achei assim preocupantes, olhando para o texto, era a facilidade que o Amã tinha de se ofender. Ele era um homem muito fácil de se ofender. Porque a Bíblia vai dizer que quando o Assuero o exalta, o coloca lá como o maior de todos os homens, abaixo apenas do rei, e ele era um oficial assim celebrado, a Bíblia vai dizer que pela posição que o Amã está, quando ele passava no lugar, né, quando ele passava ali no meio dos oficiais, todos eles, todos irmãos, todos se curvavam. Eu imagino que o maior império da época não deveriam ter poucos oficiais, deveriam ser muitos oficiais. Então imagina o Amã entrando ali no palácio, e aí todo mundo está servindo, vendo o Amã passar, eles se curvam, todo mundo se abaixa, todo mundo reverencia aquela pessoa, e eu imagino, irmãos, pela personalidade do Amã, que ele vai dizer, eu sou o maioral mesmo, é assim mesmo, se dobrem diante de mim, e vai ficando assim. Mas aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que alguns homens percebem, e não é o Amã que percebe, são alguns homens que percebem que tem um camarada, que trabalha no reino, que não se dobrava quando o Amã passava. E eles ali questionavam por que o Mordecai não se abaixava. O Mordecai não se abaixava, não se inclinava. E aí eles pensaram com ele, vamos contar para Amã, porque eu quero ver se esse camarada ele vai continuar com esse comportamento a partir do momento que Amã souber que ele não está se dobrando. Não foi o Amã que percebeu, o Amã deram um toque no Amã, falaram, Amã, tem um camarada aí que não se dobra. E eu imagino que rapidamente o radar do Amã, ele ficou alerta. Eu imagino, irmãos, que já aconteceu com você. Alguém chegou para você e falou assim, eu acho que tem um irmão lá na igreja que não gosta de você não, hein? Fica de olho. Ele falou, pode ficar, agora eu vou olhar o comportamento dessa pessoa, eu quero ver se é isso mesmo. Né? E aí a gente coloca um olhar crítico, a gente coloca ali um radar para a gente ver se realmente é aquilo, né? Sabe aquele negócio? Não sei não, eu acho que aquela pessoa não gosta de você. Aí a gente já se coloca em estado de alerta, a gente já se coloca no estado de observação para ver se é aquilo mesmo. E Amã, imagino eu, ficou desse jeito, falou, eu quero ver se é isso mesmo. E daqui a pouquinho ele foi passando e falou assim, cadê? Aí todo mundo se dobrando, e daqui a pouco ele percebe um homem que não se dobrou. Um homem. E a partir dali, irmãos, por causa dessa facilidade de se ofender, irmão, todo mundo se dobrava pro camarada. Todo mundo. Ele já foi exaltado pelo rei. Todo mundo se dobrava. Todo mundo reverenciava. Por causa de um homem, um bendito homem, ele perdeu as estribeiras. Perdeu a linha. Perdeu o rumo. Uma única pessoa, um único comportamento. E pasmem, esse comportamento do Mordecai não era ligado à pessoa do Amã. O comportamento do Mordecai estava ligado à sua fé. Não era uma coisa assim, pessoal, eu não gosto do Amã, não vou me dobrar. Podia ser o Amã, podia ser o Assuero, podia ser Nabucodonosor, podia ser o sátrapa, podia ser o sátrapa, podia ser quem fosse. Ele não ia se dobrar, porque não era uma questão de ser com o Amã, era com relação à sua fé, à sua conduta, à sua maneira de viver a sua vida piedosa. Mas o Amã, ele trouxe por aquilo uma questão
pessoal. E o único homem foi capaz de tirar a vida desse rapaz dos eixos. Uma única pessoa. Sabe, você passa o dia inteirinho bom. Acorda bem, come bem, vive bem, conversa bem, trabalha bem. Aí chega lá no final do dia, você chega em casa, você está em algum lugar, você tem vontade de alguma coisa, e aí você é contrariado. Ah, eu queria um copo de leite, acabou o leite. Essa vida é uma porcaria. Camarada, deu tudo certo. Estava indo tudo bem o dia inteiro. Só porque uma coisa não rolou, uma coisa não deu certo, só porque uma coisa não funcionou do jeito que deveria funcionar, acabou, perdeu o rumo, perdeu as estribeiras, já não sabe mais para onde ir. Todo mundo gosta de você, fala com você, abraça, beija, pergunta como tá. Por causa de uma cara feia, o mundo acabou. É todo cinza agora. Uma facilidade de ser ofendido. Sabe, às vezes a pessoa está fazendo tudo certo, aí você vai lá, aí vem o pai, vem a mãe, vem o pastor, vem alguém, vem o chefe, diz assim, ó, tá legal, mas melhor aqui. Já não quero, mas não faço mais. Pede para outro fazer. Porque tudo que eu faço não presta. Não estou falando de tudo, estou falando só disso. Uma facilidade de ser ofendido, uma facilidade de ser atacado, uma facilidade de ser constrangido. E o Amã, ele é esse camarada cheio de dedos, sabe? Ah, não gostei do jeito que falou, não gostei do jeito que fez. A Bíblia vai dizer no verso 3, verso 5, que quando ele viu, ele se encheu de furor. Irmãos, a vida vai nos contrariar. Os seus familiares vão te contrariar. Eu vou te contrariar como pastor. E não dá para achar que a vida é uma grande dificuldade, porque a gente vai encontrar pessoas que vão desafiar ou vão nos questionar a posição. Não dá, irmãos. A gente não pode jogar todo um casamento fora porque um dia foi ruim. A gente não pode jogar todos os anos de um trabalho fora porque o chefe ou alguém, algum colega do trabalho falou alguma coisa ou se comportou de um jeito que eu não gostaria. A gente tem que parar, irmão, de ser muito melindroso. Muito melindroso, muito melindroso. Sabe, você começa uma conversa e fala, não, mas não quero mais. Tem um verso, irmãos, aí eu queria que você abrisse comigo, capítulo 5, verso 9. Porque, olha só, irmãos, só para dar o contexto para os irmãos. Nesse exato momento, capítulo 5, o Amã, ele está saindo da presença da rainha Esther e do rei Assuero. Porque ele foi feito um convite para ele, para que no dia seguinte ele fosse no banquete. Ele ainda não sabia o que ia rolar no banquete. Na cabeça dele, ele estava lá para ser honrado. Então, imagina, uma grande honraria, a rainha Esther chamando ali, e ele está se sentindo honrado, ele está se sentindo assim, agraciado. Agora, observe o capítulo 5, verso 9, vai dizer o seguinte, então saiu Amã naquele dia, olha como ele saiu alegre e de bom ânimo, mas quando ele viu Mordecai na porta do rei, quando se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor. O Mordecai nem disse nada para ele. Ele nem falou, não gosto de você. Ele não disse nada. Ele só viu o Mordecai. Ele só olhou a fachada do Mordecai e aquele ânimo, aquela alegria, vai embora. Acabou. Às vezes eu fazia isso, sabe com quem? Com o meu Corinthians. Eu estava tão bem, aí eu ia assistir e meu ânimo ia embora. Agora não, são o primeiro da tabela hoje. Até acabar a rodada. Então, assim, a gente às vezes, irmãos, tem uma situação, sabe? A gente sai de um ambiente bom. Olha, às vezes sai de um ambiente culto bom. Culto abençoado, culto de Santa Ceia, palavra, oração. A gente viu os irmãos, a gente conversou, a gente se abraçou. Sai tudo bem. Aí basta ver uma única coisa para acabar o domingo. Vai tudo bem. Basta uma palavra para acabar a noite. Vai tudo bem. A gente não tem flexibilidade, irmãos. A gente não sabe contornar as coisas. Aí tem uma dificuldade de desviar das coisas.
Ah, fulano não tá bom. É ele. O meu dia tá maravilhoso, tá tudo certo. Amanhã, quem sabe, ele tem um dia melhor. A gente, irmãos, tem que tomar muito cuidado pra gente não ser essa pessoa assim, sabe? Que tudo ofende, que tudo nos ataca, que tudo, irmão, o mundo é uma grande conspiração para eu não ser um vencedor. Ô, irmãos, quem dera a gente fosse tão importante quanto a gente acha. Irmãos, a gente tem que aprender a viver esse mundo cheio de variações. Nem todo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Nem todos os comportamentos que as pessoas têm com relação a nós é por causa da nossa vida. A pessoa chega de cara fechada e você fala, será que eu... Isso é automático. Será que eu falei alguma coisa? Mas por trás daquela pessoa, ela tem uma família, ela tem um trabalho, ela tem uma dificuldade financeira, ela pode ter escutado uma coisa, ela pode ter, sabe? Ela pode ter vivido uma série de coisas que fez com que ela ficasse com a cara fechada. Não tem nada a ver com você. Aí algumas pessoas mais apimentadas vai lá e fala assim, que cara é essa? E a pessoa, irmãos, ela já tá no pico. Ela já tá ali, ó. Sabe a panelinha de pressão já tá... Aí você chega com as duas mãos querendo abrir com ela no fogo. Vai explodir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, para não se tornar uma pessoa assim, muito melindrosa. Onde um olhar me olhou torto. Eu não congrego mais naquela igreja. Por quê? Porque aquela criança me olhou torto. Ela não gosta de mim. Não, irmão? A gente precisa, sabe, irmão, ter assim mais... Eu fico imaginando assim, irmãos, assim, alguns soldados na guerra, porque a Bíblia fala que nós somos como soldados arregimentados. Aí eu fico imaginando que algumas pessoas acham que vão para o campo de guerra e o inimigo vai ficar sorrindo pra gente. Ah, você veio, boa batalha para você vai me vencer hoje. Mas não, irmãos. Nós vamos enfrentar muitas caras carrancudas na nossa vida. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades na nossa vida. A gente tem que aprender, irmãos, a não parar por causa disso e a não deixar essas coisas nos contaminarem de tal maneira a nós perdemos o rumo. Aonde que o Amã começou a perder? Ali. Essa foi a porta de entrada para o Amã se perder. Esse caráter melindroso, tudo lhe ofende, tudo lhe ataca. Irmãos, você tem 500 pessoas dobrando por causa de uma pessoa, ponto, acabou o mundo. Eu preciso resolver esse grande problema. Que grande problema, irmão? Que grande dificuldade? Qual é a grande coisa que o Amã tinha que resolver? Nenhuma. A gente tem que tomar cuidado para a gente não superdimensionar os nossos problemas. Aí transformar uma coisa que é simples, que é calma. De repente, irmãos, nem vai resolver com a pessoa. É só não se portar, é só, sabe, desviar o caminho. É só isso. Mas não, eu preciso resolver. Eu preciso arranjar um jeito. E aí, irmãos, esse arranjar um jeito vai dar ruim. Vai dar ruim. E o Amã, irmãos, ele não soube lidar com isso. Ele não soube lidar com essa ofensa. Agora, observe comigo o capítulo 3, versos de número 6. Olha o que ele vai dizer. Vocês acharam? Fica com a Bíblia aberta, hein? Que a gente vai olhar ela. Diz assim, porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai. Porque ele havia declarado de que o povo era o povo Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. A gente precisa aqui só fazer uma referência histórica. Porque o Amã, ele não é persa. O Amã não é persa. Ele vem de uma linhagem, que é a linhagem de Agag, que é uma linhagem dos amonitas, que historicamente tiveram lá as divergências com os israelitas. Só que agora, irmãos, ele está diante de uma situação e ele está falando assim, olha, eu preciso resolver a vida do Amã, do Mordecai. Aí ele falou assim, o que eu vou fazer?
Irmãos, eu não estou dizendo que é certo, tá? Pelo amor de Deus. Me escuta algumas coisas, mas assim, ponderem. Ele poderia dizer o seguinte: eu sou o segundo do reino, eu não gostei do Mordecai, o que eu vou fazer? Vou matá-lo. Vou chegar para o rei e falar: rei, tem um camarada que me desagrada. O senhor me permite tirar a cabeça dele fora? Mas ele ficou tão ofendido, tão amargurado, tão angustiado, que ele decidiu fazer o quê? Não vou matar só o Mordecai. Eu vou matar todo mundo que é judeu igual ele. Não é uma loucura um negócio desse, irmão? Promover um genocídio porque o camarada não quis se dobrar? Por causa de um comportamento, uma atitude que desagradou a ele, ele decidiu matar todo mundo que era igual ao Mordecai? Eu estou enganado ou não me parece uma coisa assim muito desproporcional? Os irmãos concordam? Amém? Ou se não, pastor, normal, eu faria a mesma coisa. Não, mas eu acho que no lugar dele, pastor, eu faria até pior. Não é desproporcional, irmãos? A gente faz isso. Sabe quando a gente faz isso? Quando uma pessoa, apenas uma pessoa, ela fere a nossa confiança, o que a gente fala? Eu não vou confiar em mais. Ah, naquela igreja lá me ofenderam, então eu não vou para a igreja nenhuma. Ah, o meu casamento não deu certo, então eu nunca mais quero me casar. A gente começa a construir, irmãos, assim, a gente começa a fazer pequenos genocídios. Mas não é matar uma pessoa. A gente fecha portas, a gente fecha possibilidades. A gente começa a dizer, fulano me constrangiu, não falo com mais ninguém. Tal lugar eu não gostei, não vou mais para lugar nenhum. E a gente começa, a partir de uma pessoa, condenar todas as outras. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Tem gente ruim no mundo? Tem, irmãos. Tem gente ruim. Tem gente má nesse mundo. Tem gente que dorme e acorda pensando como vai roubar, como vai matar, como vai enganar, como vai constranger. Tem, irmãos. Infelizmente tem gente assim. É todo mundo? Não. Tem pastor ruim? Tem, irmãos. Tem pastor ruim, tem gente lobo. Tem gente que só quer dinheiro, tem gente que só quer fama, tem gente que só quer o tapinha nas costas. Tem. Infelizmente tem. É todo mundo? Não. Tem marido bom, tem marido ruim? Esposa ruim? Tem. Tem, irmão, vai ter. É todo mundo? Não. A gente não pode sair matando todo mundo, irmão. Às vezes a gente vai trabalhar numa empresa, aí porque a outra empresa lá sonegava imposto, não pagava no dia, não recolhia os encargos, aí a gente fala assim, patrão é tudo igual, é todo mundo na lama. Sabe, irmão, aquele discurso lá bem aflorado. Não, tá me roubando. Eu passo isso diariamente, irmão. O meu departamento na cabeça de alguns é departamento de roubar as pessoas para a empresa. Departamento pessoal. O meu papel lá é ocultar valores em prol da empresa, irmãos. Às vezes, tem coisas, irmãos, assim que a gente tem que parar e pensar. Porque às vezes a gente trabalha em empresas que faturam milhões por mês. E você acha que ela quer roubar o seu vale transporte. Mano, me poupe, né? Me ajuda. Mas por que a gente pensa assim? Porque a gente construiu uma ideia de que todo empregador, ele só quer o lucro, ele não quer ajudar ninguém, e se ele puder roubar, ele rouba. E aí a gente acha que todo mundo é assim. Aí você fala assim, pastor, mas não tem? Tem. Tem, gente. Tem bom empregador? Tem bom empregador, tem mau empregador, tem mau empregador. A gente vai conviver com bons e maus a nossa vida inteira, até Jesus vir, até Jesus resolver a história da humanidade, vai ser assim. O que eu vou fazer? Vou me fechar para todo mundo? De jeito nenhum. Não é porque eu tive uma má experiência que eu não posso viver uma boa experiência. Não é porque eu me frustrei com um relacionamento que eu não posso ter um bom relacionamento. Não é porque alguma coisa não deu certo para mim aqui nessa área, nesse momento, que eu tenho que determinar que nunca mais vai dar certo. Não é assim.
A gente não pode, irmão, sair fechando portas com uma metralhadora na mão, matando as pessoas. Que nem o Rambo, irmãos. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Os mais novos nem falam. Rambo? O que é Rambo? Rambo? Procura no Google aí, Rambo. Então, a gente não pode. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele que odeia o seu irmão, ele é um homicida. Então, a gente tem que tomar... Agora, perceba, irmãos, que por que ele constrói esse pensamento de matar todo mundo? Porque ele se sentiu ofendido por causa de um homem. Um único homem foi capaz de tirar a vida do Amã de órbita. Esses dias eu estava assistindo um filme com a Andréia, bem antigo, chamado Impacto Profundo. Né? Dá um medinho de vez em quando assistir aquele filme, né? Porque tem um trecho dele que é tirado da Bíblia, quando cai uma estrela do céu, e uma terça parte de todos os navios do mundo eles são destruídos. Ele faz essa composição e tal. Então, até conta essa história de que nos Estados Unidos esse filme teve bastante impacto, assim mesmo. Fez jus ao nome. Aí, eu tava assistindo com o André aquele... Eu nem lembro mais o que eu ia falar, irmão. Eu entrei no assunto aleatório. Brincadeira. E eu lembro que eu tava ali ouvindo, né? E eu acho que em algum momento eles começam a conversar e eles falam, olha, a Terra, todos os dias, ela é atingida por meteoros. Todos os dias, irmão. Todo dia vem um meteoro e fala assim, vou entrar na Terra. Puf, bate na órbita, cai e a gente nem percebe. A Terra continua fazendo a sua rotação normal. Mas todo dia ela é assolada. Cai um meteoro, cai um satélite de desuso. Todos os dias, irmãos, alguma coisa passa pela órbita da Terra, atinge a Terra, e você nem percebe, eu nem percebo. Ela continua o seu rumo. A gente, de vez em quando, tem que ser assim, irmãos. As coisas vão batendo e a gente, rumo normal. A gente continua na nossa órbita, a gente continua na nossa caminhada. Eu não estou falando aqui de menosprezar as pessoas, de ser, sabe, eu sou superior porque o que vem de baixo não me atinge. Geralmente quem usa essa frase é porque já foi muito atingido. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de a gente entender que a vida é assim mesmo. Aquele texto que a gente gosta de Filipenses 3, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu sei passar fome. Eu sei passar nudez. Eu sei passar necessidade. Eu sei viver os piores dias da minha vida. Eu sei viver. Às vezes a gente tem dificuldade de viver, irmãos, dias difíceis. E dias difíceis norteiam como que a gente vai lidar com os dias fáceis. A gente tem que aprender a lidar com os dias difíceis. Eles vêm, eles chegam para todo mundo, irmão. Entenda que não é só você que passa por um momento de dificuldade, não é só eu que passo por uma dificuldade. Todos nós, em alguma área da vida, vai passar em algum momento pela dificuldade. E nós temos que aprender a lidar com isso, porque se eu não tiver uma boa postura no dia da dificuldade, como diz Provérbios, né? Se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a sua força vai ser pequena, você vai ser vencido. Você vai ser vencido pelo seu ânimo, você vai ser vencido pela raiva, você vai ser vencido pelo seu desânimo, você vai ser vencido pela fala das pessoas, você vai ser vencido, por quê? Porque você foi, desculpa o termo, frouxo. Você afrouxou. Você não falou, não, agora vem comigo aqui, ó. Vamos ficar firme aqui. Vamos resistir aqui, bravamente. O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao... E ele foi fugir de você. Então nós temos que aprender, irmãos, às vezes a entrar nessa linha de falar, o que eu vou fazer? O que a palavra de Deus diz? Diz tal coisa, então eu vou me sujeitar. Eu queria agarrar no colarinho. Eu queria arrancar os 2 brincos na palma da mão. Mas eu vou fazer o quê? A Bíblia diz para não fazer, então eu vou me sujeitar. E o que eu vou fazer? Eu vou resistir a essa má influência que está dizendo que era isso que eu deveria fazer. E esse ambiente, essa situação, ela vai passar. Ele vai fugir de você. Nós temos que aprender isso, irmãos, a lidar com essas situações. E nós estamos vendo um homem, irmãos, se a gente já viu o Assuero desequilibrado, o Amã é muito mais. Então ele consegue fazer de uma situação de um milímetro do seu coração, ele consegue fazer de um milímetro do seu coração um genocídio. Aí, irmãos, agora,
Você acha que isso está ruim? Eu vou piorar um pouquinho mais. Tem uma característica no Amã que me deixa muito pensativo. Né? O Amã, ele é um homem que ele é honrado pelo rei Assuero. Como eu disse, o maior rei daquela época, que é o rei do Império Persa. Maior. Eu disse de novo, maior. O camarada, ele tinha acesso ao maior homem da época. E ele foi para o rei, ou seja, ele foi por livre e espontânea vontade diante do rei por 2 vezes. Não, eu não estou contando as vezes que o rei chamou para honrar, eu não estou contando as vezes que a rainha chamou, que foram 2 oportunidades para chamar ele, para conversar com ele. Não, eu não estou falando dessas, eu estou falando assim, quando ele falou assim, não, hoje, agora eu vou falar com o rei. Por liberalidade, por espontânea vontade, ele falou, eu vou lá falar com o rei. As únicas 2 vezes que há registro no livro de Esther, que Amã vai falar com Assuero, as 2 vezes, ele foi para produzir morte. A primeira vez que ele vai falar com Assuero é para pedir a cabeça de todos os judeus. Se os irmãos olharem entre o momento que o decreto é assinado, porque aí o rei, ele assina o decreto, ele faz a lei que o Amã queria de matar todos os judeus, essa lei, ela só ia ser cumprida depois de 1 ano. 1 ano, irmão. Agora, você consegue imaginar um homem, o mal que esse homem produziu durante 1 ano na cabeça de muita gente? Imagina você chegasse hoje aqui, baixasse um decreto e falasse, olha, as nações do mundo se reuniram e falaram que vai matar todos os brasileiros. Todo mundo. Vai vir ataque do mar, vai vir ataque do ar, vai vir ataque da terra, vai vir ataque de todo lugar. Aí você fala assim, tá, vai ser gradativo? Não. Vai ser todo mundo vai morrer no mesmo dia. Então uma nação, irmão, estava no corredor da morte, todo mundo no mesmo dia. Então Amã, a primeira vez que ele decide ir até o rei, é para pedir a cabeça de todos os judeus, de todo mundo. E aí o rei concede, assina, permite. Aí ele sai. Mas para ele, irmãos, como ele estava muito insatisfeito, ele falou, não, eu não vou aguentar 1 ano. Olhando para a cara desse Mordecai, eu não vou aguentar 1 ano não, eu vou pedir a cabeça dele hoje. Aí ele entra a 2ª vez. Depois de ouvir um conselho da esposa dele, ele falou assim, não, esse homem é muito ruim para você, faz uma forca para ele aqui em casa. Tem umas pessoas que também não ajudam, né, irmão? Tem uma galera aí que não ajuda. Aí ele vai dizer que quando ele vai até o rei para pedir a cabeça do Mordecai, porque ele não vai esperar 1 ano. Como que eu vou esperar 1 ano? Não vou matar agora. E aí o rei está acordado. E esse momento é um momento em que fica claro na história que vai dar ruim para ele. Porque ele entra no pátio e ele está com o coração para pedir a cabeça do Mordecai, um homem que não sobrou para ele. E ele está ali, ele vai na presença do rei furioso. O rei escuta os passos, e o rei não está dormindo. O rei fala assim, quem está no pátio? Fala assim, é o Amã. Traz o Amã aqui. Quero resolver uma questão de reino. Cara. Aí o rei começa, Amã, o que você acha que um rei deveria fazer um homem que é agradável a ele? Né? Algumas traduções dizem, o que se fará o homem cuja honra o rei sagrado? O Amã, irmão, ele é tão fechadinho no mundo dele, que num reino tão populoso, diante de tanta gente, acontecendo tanta coisa, ele é capaz de pensar que ele é o camarada que ele tá querendo honrar. Ele fala assim, quem pode ser mais honrado que eu? Tem ninguém. Não tem ninguém melhor do que eu. É de mim que está falando. E aí, irmãos, ele começou a produzir ali uma fala como se fosse uma vantagem para ele. Falando assim, olha, rei, eu acho que se o senhor quiser de fato honrar esse camarada, então vai lá. Então pega lá
sua roupa real, seu cavalo real, e pega o seu melhor homem. Não é o qualquer um, não. Não é o cocheiro, não. Não é o cozinheiro, não. Vai pegar o melhor homem que eu tiver no reino. Vai fazer esse camarada puxar o cavalo e gritar. Assim se fará o homem cuja honra é sagrada. Aí o rei, meu, sabe do rei, né? Já falamos dele aqui. Gostei dessa ideia. Vai lá. Pega a manta, pega o anel, pega o cavalo, pega tudo. E você, amigo mulher, e faz exatamente, sem deixar cair nada do que você falou. Faz, amor de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, irmão, para a gente não ter uma igreja que ora só pelas suas coisas. Lucas 18, se para a memória, vai falar de um homem que vai orar a Deus. E algumas traduções vai dizer que ele ora de si para si mesmo. Está dizendo para Deus, eu te agradeço. Eu não sou como esse filho. Eu te agradeço porque eu sou um homem bom, um homem justo, um homem reto. Ninguém é melhor do que eu. Na verdade, não tem um lugar na Trindade para mim, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, para a gente não viver uma vida em que todas as oportunidades que nós vamos até Deus, a gente só vai por nossa causa. Capítulo 5, se me fala a memória do livro de Apocalipse, vai dizer o seguinte: que quando o Senhor Jesus Cristo comprou para si todos os homens, ele constituiu para Deus reino e sacerdote. Uma das funções de sacerdote era ir na presença de Deus, não por causa dele, mas por causa dele e de todas as pessoas. E nós percebemos, irmãos, que o Amã, ele era o general, ele era um homem honrado, ele era um homem diante do rei, ele era um homem que tinha uma evidência diante do rei, mas ele nunca foi diante do rei por causa de ninguém. Como eu disse, o Amã, ele não era um persa. Provavelmente, o Amã, ele também tinha sido levado cativo junto com muitas nações naquela época. Ele não fez nada nem pelo povo dele. Ele nunca chegou lá e falou: Senhor, tem minha família, tem meu povo, dá para você fazer alguma coisa? Não, ele nunca fez nada por ninguém, nem pelo povo dele. As únicas vezes que ele vai diante do rei é para quê? É porque eu estou ferido, a minha mágoa está ferida. Rei, faça alguma coisa. Ele não me atende, ele não se dobra. Rei, faz alguma coisa. Irmão, a gente não pode ir na presença de Deus só para Deus sarar as nossas feridas. Só porque a gente não gostou de alguma coisa. Eu não estou dizendo que você não deva orar por isso. Não é isso. Agora, se você puder, se você lembrar, revisite as suas 10 últimas orações. Quem mais estava na sua oração, além de Deus e você? Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Porque a gente fala, né, que nós devemos, e a Bíblia vai dizer, e é verdade. E temos, pois, com ousadia até o trono da graça de Deus, por um novo e vivo caminho construído em Jesus Cristo. Porque nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é verdade. O profeta levantava e dizia assim: eis que falo, cuja face do Rei de Deus eu estou. Ou seja, eu estou falando, mas eu estive com Deus. Ou seja, a gente tem como igreja a oportunidade de orar a Deus, de estar com Deus, de nos aproximarmos ao trono da graça, de falarmos diretamente ao Pai, por causa do Espírito Santo, por causa do Jesus Cristo. Nós temos acesso ao Pai. E quando a gente vai ao Pai, o que a gente fala para Ele? São só as nossas questões? É só a minha vida? São só os meus problemas? Eu volto a dizer, irmãos, nós não temos um Deus que não se preocupa com a gente. Nós temos um Deus interessado na nossa vida. Dos menores aos maiores detalhes. Mas esse comportamento, irmãos, que às vezes ele se repete muitas e muitas vezes, ele é um comportamento de alguém que não se tornou maduro, que não entendeu a posição que está. Deus, irmãos, na cruz do Calvário,
Ele nos purificou. Ele nos comprou pelo seu sangue carmesim. E ele constituiu, naquele ato da sua morte, reinos sacerdotes. E às vezes irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente acha que essa realeza que está sobre nós, espiritual, é uma realeza para benefício próprio. Eu já disse aqui, irmãos, tem pessoas que acham que falar em nome de Jesus é um salvo-conduto para pedir o que quiser. Eu já expliquei aqui que orar, ou pedir as coisas em nome de Jesus, é orar por coisas que Jesus oraria. É pedir coisas que Jesus pediria. Uma vez uns discípulos de Jesus chegou para Jesus e falou assim: meu Jesus, Samaria está te mandando embora, isso não é justo. Se o Senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu para que consuma todo mundo, ele falou assim: vai devagar, calma. Esse não é o meu espírito. Ou seja, eu não me movo por isso. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, a gente não entrar nessa questão, sabe, de sentir sempre ferido, sempre amargurado, a gente tentar matar tudo que está em nosso entorno para a gente não viver aquele momento de novo, aquela frustração de novo, e não tornar, irmãos, a nossa vida piedosa com Deus uma vida para si, uma vida em si mesmada. Irmãos, Deus nos salvou para a comunidade, para vivermos em comunidade, para orarmos pelas pessoas, para nos preocuparmos por elas, para ajudarmos elas. Nós não podemos, irmãos, fazer da nossa posição um lugar apenas de pedido. Irmãos, a gente está debaixo de uma cultura que é exatamente assim que acontece. Se a gente tem já vi isso inúmeras vezes em várias situações. Né? Eu vou dar um bem simples. Você está lá, vai fazer a prova do Enem. O Enem tem hora para entrar, não tem? Aí tem o porteiro do Enem. Esses caras, irmãos, esses são os piores. Quando bate o relógio, eles trancam. Aí, vamos dizer que porventura o porteiro do Enem é o teu pai ou a tua mãe. E você não se arrumou, você não se ajeitou, você não saiu mais cedo. Você foi assim, barrigando. Aí, na hora H, você percebeu que não dava para entrar, que você ia perder a hora. O que você faz? Você correu. Aí, quando você começa a chegar perto do portão, e o portão está fechando, você percebe, quem está lá? É o meu pai. Aí, ele começa a fechar o portão. Aí, você diminui o ritmo que você fala, mas é meu pai. Aí, quando você chega, o portão está fechado. Você fala assim, ô pai, desculpa, aconteceu um monte de coisa. Aconteceu nada, mas tudo bem. Aconteceu um monte de coisa, não consegui chegar. Abre aí para mim. Eu sou o teu filho. Ou seja, a posição não deveria ser, não foi aquela de, é o meu pai que é o porteiro, então eu vou honrar o meu pai chegando no horário. O meu pai é o administrador, então eu vou honrar o meu pai sendo um dos melhores daqueles que prestam serviço para o meu pai. O meu pai é dono de tudo, então eu vou honrar meu pai sendo tão cuidadoso quanto ele é com as coisas dele. Quando a gente começa a olhar para Deus como um pai, como um administrador, como um dono de tudo, e fala assim, é Deus o dono de tudo? Bora tirar proveito. Bora ganhar vantagem. E não tem uma cultura de honra, de honrar a Deus com o nosso comportamento. Irmãos, esse homem foi honrado pelo rei, e ele não foi honrado com mais ninguém. Eu quero terminar, irmãos, essa mensagem com uma ilustração. Imagine um carro potente, muito potente. Carro que você pisa no acelerador, o bichinho, ó, vai. Rasga o asfalto. Vai de 0 a 100 em 1 segundo. Mas não tem volante. Você entraria nesse carro? Entraria ou não entraria? Só se não ligar ele. Aí eu entro. Sabe por quê, irmãos? Porque o Amã tinha poder, mas não tinha controle. O Amã tinha um rei, mas ninguém governava o Amã. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque às vezes a gente quer entrar numa área da vida cristã e é pedir poder para Deus. Quero poder, Deus. Dá poder, quero poder, quero poder. Mas a gente não tem controle.
controle. Deus nos dá poder sem controle é dar um carro potente sem volante para a gente. O que a gente vai fazer? Na primeira curva, na primeira lombada, no primeiro quebra-molas, a gente vai de cara, irmão, no poste, na árvore. A gente vai se estribuchar. Por quê? Porque a gente quer poder sem controle. Nós precisamos entender, irmãos, que é exatamente isso que Deus quer construir no nosso caráter. Irmão. Deus quer primeiro nos mostrar. Primeiro a gente precisa ter uma vida onde Ele nos governe. Onde Ele tenha o meu ser e o meu coração. Para que depois Ele coloque poder em mim. Aí você fala assim, pastor, mas Deus não faz isso. Olhe para a história, irmãos, da história da humanidade. Tem pessoas que querem manifestar o dom de Deus e eu faço aqui abertamente, irmãos. Eu oro para que isso aconteça. Mas pasmem, o Saul profetizou. Teve um dia da vida do Saul que o Saul foi um homem cheio de Deus. Ele saiu e profetizou junto com os profetas. Mas depois, o que ele fez? Ele perseguiu Davi até o fim da vida dele. O Balaão, o profeta do Dindim, que só apresentar uma moeda mais brilhante para ele vai, ele profetiza verdadeiramente diante do Senhor. E ele abençoa o povo de Israel. Vocês têm gente, irmãos, na história que experimentou poder, mas não tinha controle. Experimentou graça de Deus, mas não tinha coração tratável. E qual é o fim dessas pessoas? Um rastro de morte. No final da vida do Amã, ele morreu na forca que ele preparou para Mordecai. E ele colocou os seus filhos numa guerra que matou todos eles. Irmão. Ele colocou os filhos dele numa guerra que morreram todos os 10. Quem levantou aquela guerra? O seu próprio pai. O seu próprio pai levantou aquela guerra e todos os filhos morreram. Nós temos que pensar, irmãos, que nós, de repente, pelo nosso coração, nosso jeito, nós não estamos levando um grupo de gente para uma guerra que eles vão acabar morrendo. E não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que a gente conduza as pessoas para um lugar de vitória. Podemos orar? Você pode ficar de pé para nós orarmos nessa manhã? Como eu disse, irmãos, para mim, irmãos, a gente vai continuar falando do livro de Esther, mas para mim, esses 3 personagens que nós estudamos aí ao longo dos dias, ele para mim demonstra um caráter de Deus, uma forma de Deus falar com a gente, localmente falando. Porque a gente olhou para a história de gente que abriu mão da sua vida e deixou os outros governar, que foi Assuero. Nós vemos a Vasti, que queria fazer uma festa dentro da festa, e que ela até podia estar fazendo uma coisa certa, mas do jeito errado. E nós temos Amã, que era refém do seu sentimento. E se a gente quer, irmãos, assim, entrar no ambiente da presença de Deus, do Espírito Santo, de ser conduzido, de ser levado, de ser instrumento na mão dele, de viver, irmãos, a gente precisa lidar com a gente, com o nosso ânimo, com o nosso coração, com o nosso governo. Dos 3, irmãos, eles têm uma coisa que eles são iguais. Iguaizinhos, os 3. Eles eram donos de si mesmos. O Assuero era dono de si mesmo, a Vasti era dona de si mesmo, e o Amã era dono de si mesmo. Todos eles fizeram coisas que eles queriam fazer, que agradavam a ele. Eu quero dar festa, 137 dias, bora fazer festa. Eu quero fazer um banquete para as mulheres, eu vou dizer não para o rei, bora dizer não para o rei, bora fazer festa. Eu quero matar um homem, eu quero matar todo mundo por causa de um homem, eu vou fazer isso. Você percebe, eles estão sempre correndo por causa deles mesmos.
Tem mais ninguém envolvido, não, irmãos. Vocês acham que o Assuero estava fazendo festa para abençoar a vida do povo? Que Vasti estava dizendo não para o rei, para mostrar para as mulheres que elas são fortes e valentes. E o Amã estava dizendo, não, vamos matar esse homem porque ele vai ser exemplar para a gente não perder o governo. De jeito nenhum, irmãos. É sempre eles. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De não se tornar essa pessoa que sempre está pensando em si. Sou eu, minha casa, é meu dinheiro, é minhas coisas. Blá, 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 blá. Aí no final, irmãos, a gente, sabe, a gente não quer ter esse tipo de final, irmãos. A gente quer entrar no outro nível, que é o nível de Mordecai, que é o nível de Esther. A gente precisa falar, Deus, o Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Senhor. Controla a minha vida. Controla o meu pensamento. Controla os meus pensamentos. Ajuda-me a tomar as melhores decisões. Podemos orar em nome de Jesus? Você pode fechar seus olhos, com a tua cabeça? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos nessa manhã, Senhor. Nós, Senhor, oramos diante do Senhor, pedindo a tua graça. Porque nós sabemos, ó Pai, olhando para a tua palavra, olhando para a história da Bíblia, Senhor, nós notamos homens e mulheres que não tinham controle, Senhor. Eles apenas agiam pelos seus desejos, faziam por causa da sua vontade, aquilo que agradava fazia, aquilo que desagradava, eles davam um jeito de não cumprir, ou de tornar um ambiente difícil. E a minha oração, Senhor amado, junto com a tua igreja nesta manhã, é, Senhor, nos dobra a tua vontade. Senhor, nos dobra ao teu governo. Senhor, nos dobra as coisas que o Senhor quer realizar, as coisas que o Senhor quer fazer, as coisas que o Senhor quer manifestar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dobra, Senhor amado, que a gente possa abrir mão do nosso eu, que a gente possa abrir mão, Senhor amado, da nossa vontade, que a gente possa submeter, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas inquietações, que a gente possa submeter, Senhor amado, os nossos anseios ao Senhor, a sua palavra, a sua presença, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, livra-nos, ó Pai amado, de sermos homens e mulheres ensimesmados, que se ofende por tudo, que não pode ouvir não, que quer fazer a sua vontade a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer forma. Senhor, não, nós queremos coisas melhores, nós desejamos coisas superiores, nós ansiamos pelo Senhor, pela tua graça e pela tua presença, Senhor, mas nós precisamos tratar com a nossa vida, tratar com o nosso coração, para que quando a sua presença vier, para que quando a sua graça nos atingir, para que quando a manifestação do seu poder vier até nós, ele encontre homens e mulheres, Pai, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra, que não se permite ser governado pelos sentimentos, que não se permite ser governado pelos desejos, mas antes submete todas as coisas a Deus, submete todas as coisas ao Criador, submete todas as coisas àquele que é poderoso em realizar tudo em todos, ó Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ser homens e mulheres que estão no reino e se permitem ser governados. Eles estão no reino e eles querem, ó Pai, administrar com equidade, eles querem produzir com justiça, eles querem agir com a verdade, Senhor amado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá um coração, Senhor, Pai, reto, dá-nos um coração puro, dá-nos um coração simples, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós olhamos 3 pessoas, Senhor, que estavam assentados em cadeiras de poder, e todos eles, Pai, foram perdendo autoridade. Senhor, nós não queremos isso com a gente. Nosso desejo, Senhor, é que a nossa posição seja para te honrar, que a nossa posição seja para adorar e glorificar o teu nome, que a nossa posição seja para ajudar os necessitados, seja para cuidar dos mais vulneráveis, seja para atender, ó Pai, as pessoas que necessitam. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda e nos auxilia a sermos desse jeito, Pai. Essa é nossa oração nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir ao Senhor?